Vocês sabiam que a maioria das músicas que ouvimos seguem um padrão único de afinação? E vocês sabiam também que existem várias teorias da conspiração que tentam explicar o motivo dessa padronização? Por exemplo, de que essa frequência que existe no padrão serve para causar confusões no cérebro das pessoas. Vocês acreditam nisso? Será que isso é real? Se você se interessou, assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Zé Neto e você está no canal Fora dos Tons. Para quem já toca algum instrumento, não é novidade nenhuma que a afinação padrão tem como referência a frequência 440 Hz na nota Lá. Inclusive, alguns afinadores mostram essa referência. E para quem não toca, saiba que a grande maioria das músicas que você ouve está afinada com essa referência de frequência. Mas será que sempre foi assim? Na verdade, esse padrão é algo recente, se comparado ao período que a humanidade exerce a prática musical. Foi por volta mais ou menos de 1955 que a International Standard Organization, que traduzindo para o português é a Organização Internacional para a Padronização, mais conhecida como ISO, publicou a norma ISO 16, que estabeleceu como padrão que todas as afinações de instrumentos musicais tivessem como referência a frequência 440 Hz para a nota Lá. Com isso, todos os instrumentos musicais passaram a ser fabricados com a regulagem tendo a ISO 16 como padrão. Embora as normas tenham sido publicadas em 1955, já existia a intenção de se utilizar esse padrão desde meados do século XIX. Por exemplo, em 1885, a Comissão de Música do governo italiano declarou que todas as orquestras utilizassem um diapasão que vibrasse na frequência de 440, que é esse acessório que vocês estão vendo aí, e era muito utilizado para afinar instrumentos. Como ele funciona? Você simplesmente bate ele em algum objeto, ele vibra na frequência padrão e você regula o som da nota Lá do seu instrumento nesse mesmo som. Agora vamos voltar para a história, né? Vamos lá mais para trás. O objetivo dessa comissão era que as apresentações musicais soassem iguais em todo o mundo. Em 1917, a Federação Americana de Músicos seguiu a mesma linha dos italianos, adotando 440 Hz como afinação padrão. Em 1926, a indústria musical americana estabeleceu o Lá 440 como um padrão não oficial. Com isso, a fabricação de instrumentos musicais começou a utilizar esse padrão de regulagem na fabricação dos instrumentos. Já em 1936, uma conferência internacional recomendou que o Lá que se encontra à direita do Dó central do piano se afinasse em 440 Hz. Em 1939, a International Federation of the Nation Standards Associations, que fica em Londres, definiu essa afinação como padrão de referência. E depois, já em 1955, como eu já tinha falado antes, foi criada a ISO 16. E por que se estabeleceu esse padrão? Eis a questão. Para entender melhor, nós vamos ter que voltar mais ainda no tempo, precisamente em 1711, ano em que possivelmente foi inventado o diapasão pelo músico John Shore. Existe um diapasão de 1740 no qual a propriedade é atribuída ao compositor Handel, que reproduz a frequência de 422,5 Hz, e um outro de 1780 em 409 Hz. Mozart utilizava um na frequência de 421. Em 1788, a França estabeleceu o padrão de 409. Em 1858, também na França, foi criada uma lei que adotou o padrão de 435 Hz, durante o governo de Napoleão III. Em 1878, o parlamento italiano, sob a influência de Giuseppe Verdi, aprovou o padrão 432 Hz, ou seja, era uma zona. Cada lugar adotava aquilo que achava melhor e pronto, fazia o decreto e acabou. Mas qual que é o problema? O problema é que
os músicos ficavam restritos a tocar no mesmo país, né? Sempre, sempre. Como que um músico da Itália iria tocar, por exemplo, com um da França, se eles adotavam padrões completamente diferentes na afinação? A música ficaria uma porcaria se tocar com afinações diferentes, né? Concorda? Não daria certo. Mas aí você me diz, para resolver isso, não seria só afinar no padrão? Será? Não, não daria. O buraco é bem mais embaixo. Mas você me pergunta, como assim? Respondendo ao primeiro questionamento, sobre a mudança de afinação. Ela é possível sim em instrumentos de corda, mesmo as cordas sendo fabricadas para o padrão 440 Hz, é possível afinar em outros padrões. É possível que instrumentos do naipe de madeiras ou metais, como saxofones, flautas, trompete, trombone, também seja possível afinar em outras frequências. Entretanto, existe um grande problema com o piano, pois o piano, a afinação ocorre de forma definitiva, ou seja, ele é afinado para essa afinação dele durar um período, que pode ser de até 4 anos, de repente, durar essa afinação. Esse serviço de afinação ele não é feito por um músico, pelo pianista, né, que vai tocar o instrumento. Ele é feito por um técnico especializado, que também pode ser músico, mas é um especialista em afinação. Um serviço desse ele pode demorar até meses para ser concluído. E o piano é um dos principais instrumentos que existe, né? É um dos mais completos e também complexos de se tocar. E muitas vezes ele é o instrumento referência de algum grupo musical ou de uma orquestra, é uma referência para a afinação. Então, por isso que nesse caso o padrão ele se justifica. Teorias da conspiração. Agora, a parte que fica mais interessante desse vídeo, as conspirações em torno do tema. É lógico que, com tanta discordância em cima do assunto, teria que ter conspirações por trás, né? Sempre aparece. Vamos começar pela galera dos Illuminatis, né? Doido de pedra. Dizem que a Fundação Rockefeller queria que o Tio Sam adotasse o padrão 440 Hz para controlar a mente das pessoas. Seria parte de um plano de guerra contra a consciência. A verdade é que na época, essa fundação, Rockefeller, ela trabalhava junto ao governo dos Estados Unidos, né, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos, em um plano de diplomacia cultural envolvendo o Brasil e países da América Latina. Mas isso é tema para outro vídeo, a gente não vai se aprofundar nesse assunto. Alguns dizem que essa frequência provoca agressividade e estresse emocional, gerando uma certa agitação social. Indo ainda mais longe, alguns teóricos acreditam que esse padrão está em desarmonia com a natureza e que o certo seria adotar o modelo de 432 Hz, que era a frequência do Verdi, que vibra com as conchas do mar e com as pirâmides do Egito, que foram construídas pelos alienígenas. Olha aí, hein? Ainda lembrando, né, que os alienígenas viajaram milhares de anos para chegar até a Terra, para implantar uma frequência padrão, né, de afinação, e dar um trampo de peão construindo pirâmides. Olha como os caras são generosos, né? Os caras são muito loucos, velho. Há também quem acredite que o ideal, né, seja 428 Hz, pois essa frequência é uma cristalização de precipitação digital bio-holográfica. Eu não faço a menor ideia do que significa isso, cara. Mas beleza, tá lá, né? Outra teoria. Há rumores de que o Olavo de Carvalho atribui esse padrão como uma imposição do marxismo cultural. Puta que pariu. Ou seja, todos eles atribuem a ISO 16 como uma coisa maléfica. Mas existe algo de interessante nisso tudo, viu? Alguns que defendem que a afinação seja de 432 Hz justificam que a escolha com base na frequência média que vibra o nosso planeta, que seria de 8 Hz. Isso conforme a ressonância de Schumann,
seria um conjunto de frequências de ondas eletromagnéticas na cavidade natural formada pela superfície do planeta e sua ionosfera, num intervalo de frequência extremamente baixo, causada pela atividade elétrica do planeta e ou seu ambiente atmosférico. Winfried Otto Schumann foi um físico alemão que em 1952 chegou a esse valor de 8 Hz na frequência da Terra. Fato que foi comprovado por outros pesquisadores décadas depois. Ou seja, nem tudo aqui é loucura, tá? Mas voltando para os defensores da afinação em 432 Hz. Esse valor, né, seria divisível, conforme eles dizem, por 8, que é a frequência da Terra. Entretanto, o 440 também é divisível por 8, ou seja, não faz muito sentido, né, gente? E sem falar, né, que tem uns canais de músicas relaxantes, né, que tem promessas terapêuticas dessas músicas, né? Que, aliás, nós também temos uma playlist aqui, tá, nesse canal voltada para isso, mas não com promessas de terapia, tá? Em alguns deles, existem várias músicas que prometem efeitos terapêuticos e até quânticos. Como assim? Não entendi. Será? Será que o ouvinte vai ser curado por causa do... Não! E na frequência do amor, isso mesmo, frequência do amor, que é a de 528 Hz. Depois vocês pesquisem direitinho para ver, tá? Porque tem bastante por aí. Bom, até agora nós falamos em história, em teoria e até mesmo em física. Mas afinal, na prática, algumas dessas teorias têm algum efeito mesmo? Para saber se isso tem algum sentido, nós vamos propor um teste para você. Será da seguinte forma: nós vamos pegar uma música e colocar ela em diferentes afinações, ou seja, em 432 Hz, 440 Hz e 528 Hz. E vamos chamá-las de música A, B e C. Contudo, nós não vamos identificar a frequência delas e só vamos revelar a correspondência de cada uma no final desse vídeo. E aí, topam? Bora? Vamos fazer esse teste agora? Então vamos ouvir. Toca aí. E aí, o que vocês acharam? Sentiram algum incômodo, alguma agitação, alguma perturbação? Ou então atingiram a iluminação? Ou se sentem em total harmonia com o planeta? Se tornaram marxistas ou se comunicaram com os alienígenas? Fica a pergunta, hein? Deixe seus comentários aí. Nós estamos curiosos para saber, hein? No meu caso não aconteceu nada, viu? Só curti a música mesmo, porque gosto dessa cadência de jazz, independente do padrão de afinação. É interessante vocês também saberem
que a música ela pode provocar sim diversos tipos de sensações no ouvinte, sendo elas agradáveis ou não. Isso pode ser alcançado pelos timbres utilizados, pelas cadências, pelo tom, pelo andamento, pelo volume e possivelmente também pelo padrão de afinação adotado, tá? Ou pela combinação de todos esses fatores, tá? Depende da intenção do compositor ou também do estado de vida do ouvinte. E mesmo essa afinação de 440 Hz sendo o padrão mundial, existem muitos compositores e produtores musicais que adotam outros padrões. Isso é muito comum, tá? Então, pessoal, como depende muito da escolha do artista, isso aí não é problema nenhum, ok? Isso daí vai depender muito de quem vai ouvir, de quem vai tocar, com qual intenção, aonde, em que contexto que essa música vai ser tocada, tá bom? Para outras formas também de causar sensação, tá? Existe um tema chamado harmonia funcional que mais para frente a gente vai abordar, ok? Agora, sinceramente, eu vou dar minha opinião em cima disso. Existe uma variedade enorme de escolhas. Isso é ótimo para a arte e para quem aprecia a música. E é bem possível que essa ideia de adotar um padrão mundial, ela seja para facilitar a audição e o intercâmbio cultural entre todos os países, entre todas as culturas musicais. Talvez a escolha do 440 Hz no lugar do 432 Hz, ela seja uma adaptação pela quantidade de instrumentos a mais que entraram nas orquestras a partir do início do século XX. Para quê? Para soar melhor o timbre dos instrumentos, não dar conflito, não embolar, que aumentaram bastante a quantidade de instrumentos, né, e a sua variedade de timbre também nessa época. Talvez seja também uma forma de equilibrar o som com o ruído das cidades, que aumentou muito, e muito mesmo depois que teve a Revolução Industrial. E é possível também que todas as justificativas corretas estejam descritas na ISO 16, porque a gente também não sabe o que está lá dentro, né? A gente não teve acesso ao documento. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. E por que não? Porque para ter acesso à ISO 16 é necessário comprá-lo. E ele custa em torno de uns 35 euros, né? Que é muita grana, né? Para fazer um vídeo, né, gente? Mas e você? Eu pergunto, e você? O que achou desse conteúdo? Já acrescentou mais conhecimento? Você gostou do teste? Você curtiu o teste? Se você gostou, por favor, dá um joinha aqui nesse vídeo, que eu acho que a gente está merecendo, né? Bastante informação. E se você tiver interesse em assistir mais vídeos com esse tipo de curiosidade, eu convido você a se inscrever em nosso canal, pois toda semana estamos publicando conteúdos novos. E caso tenha algum comentário ou sugestão, fique à vontade para escrever, viu? Para finalizar, né, a gente não esqueceu, nós vamos revelar a frequência de cada música que você ouviu no teste, beleza? Então vamos lá, coloque o fone de ouvido e ouça.
aí, ficaram surpresos? Bom, eu agradeço muito a quem chegou até aqui. Muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Beleza? Tchau!